Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um call de resultados das estratégias quantitativas da Rock Trade. Eu sou o Valdinei e para me acompanhar eu sou com o Silvano. Boa tarde, Valdinei, muito bom estar aqui mais essa semana. Uma semana aí que a gente teve resultados muito bons aí nas 3 carteiras de ações que nós temos. Vamos falar também de alguns trades aí muito interessantes, tanto do Atlântico quanto da tática do dólar e Bond Machine também. Bom, para começar então a gente vai dar uma olhada no gráfico do Ibovespa para entender aí o cenário atual. Desde a semana passada, né, o Ibovespa teve ali uma correção, fez um novo fundo nos 90.100 pontos. E aí agora começou uma reação, né, e está tentando superar aí a resistência na região dos 97.700 pontos. Como destaque, nessa semana a gente teve a redução, né, nos juros do Brasil, que agora ficou em 2,25% ao ano. Isso é bom para a Bolsa, né, porque cada vez menos rendimento, né, na renda fixa, aí tende os investidores a migrarem para a Bolsa de Valores. Bom, a gente vai ver agora o método Atlântico. Começando então pelo gráfico de trades em aberto, considerando o fechamento em 17 de junho. Tive aí a rentabilidade no eixo vertical e o tempo posicionado em dias em cada trade aí no eixo horizontal. Em relação à semana passada, a gente pode notar aí que os trades positivos, né, que são as bolhas azuis, uma dispersão aí maior, né, os trades estão valorizando mais, alguns com rentabilidade aí com mais de 50%, 60% até 90%. Enquanto os trades negativos, ali são as bolhas vermelhas, tende ali a ficar no máximo menos 10%. A gente vai também dar uma olhada nas estatísticas da semana de 12 a 18 de junho. A gente teve no método Atlântico 8 trades abertos, 6 trades encerrados e 2 operações com risco liberado. Na estatística geral, a gente não tem grandes alterações em relação à semana passada. A taxa aí de acerto do Atlântico está ali em torno de 42,6%. E a expectativa matemática em 7,8%. A gente também tem como os destaques aqui de trades encerrados, né? A gente teve aí nessa queda do Ibovespa alguns trades que o Atlântico acabou encerrando. O primeiro deles em SLC Agrícola, com variação ali de impacto no capital de menos 0,76%. O outro trade em Valide também com impacto ali de menos 0,77%. Também tivemos algumas operações com risco liberado, né? A primeira delas em CESP, também está tendo aí impacto até o momento de 0,87%, e em Kepler Weber com impacto de 0,91%. Lembrando que o Atlântico segue aí posicionado nessas operações. Aproveitando esses destaques que você colocou, Valdinei, acho que é muito interessante que você, assinante, aí entenda essa questão a diferença aí do impacto no capital para a variação no ativo, né? Então a gente olha, por exemplo, o que aconteceu aí com SLCE, a gente vê que teve uma variação no ativo de menos 13,67, mas o impacto no capital ficou ali perto de menos 0,76. Por que isso acontece? Essa é uma das características mais interessantes aí do Atlântico, que é a característica do dimensionamento de posição. Então, o Atlântico, quando ele vai entrar numa operação, ele vai olhar ali os diversos sinais que ele procura para uma entrada, e no momento que ele enxerga essa oportunidade de entrar num trade, ele vai ali também fazer o cálculo do stop, aonde que ele vai colocar um stop inicial para aquela operação. E uma vez que ele sabe ali mais ou menos aonde está entrando, aonde está o stop, né, uma vez que ele conhece esses valores, ele consegue ver o tanto do capital da pessoa que vai estar em risco naquele trade. E no Atlântico, o stop e o momento de entrada, tudo isso é posicionado ali, e uma vez que isso está posicionado, a gente consegue então determinar a quantidade de ações ali na calculadora que o assinante vai estar comprando, para que o percentual do capital em risco esteja em torno ali de 0,75%, quando a gente olha aí para o impacto no capital. Então é por isso que mesmo para um ativo que caiu aí menos 13, menos 12,8, que é o que a gente está vendo, o dimensionamento de posição, a quantidade que você comprou das ações, ela é calculada de uma maneira que quando você olha ali para o seu capital total, que é o capital que você vai colocar lá na calculadora lá do Atlântico na hora de entrar no trade, o impacto nesse capital seja pequeno, diferente do que acontece com os ganhos.
Então, quando a gente olha, por exemplo, o destaque aí de risco liberado, a gente vê, por exemplo, o trade em Kepler, que já está aí com 0,91 de impacto positivo no capital. Mas ele não tem um limite. Esse trade pode ficar aberto aí talvez mais um ano e ter um impacto positivo no capital de 2, 3, 5, 6%. Quer dizer, o método vai cortar as perdas ali rapidamente, muito próximo desse patamar de 0,75 e vai tentar deixar os ganhos crescerem. Bom, agora a gente vai ver a Rocket 5. Vendo o gráfico aí da Rocket 5, a gente pode notar que no mês de junho ela está atingindo aí um resultado de 9,48%. Em 12 meses ela tem 7,48% e desde o início quase 127% positiva. Uma coisa aí para os assinantes da Rocket 5, principalmente eu acho para quem está chegando agora, né? Os clientes vão chegando aí dia após dia, então o time frame aí dos clientes são diferentes. A gente tem cliente que está com a gente aí há muito tempo, há mais de ano, a gente tem cliente que chegou agora hoje, ontem, semana passada. Se a gente olha, por exemplo, um cliente que entrou na semana passada, a gente viu que da semana passada para essa carteira deu uma boa arrancada aí, conseguiu uma boa valorização. Pode ser que para algum cliente que entrou em algum outro momento, aí ele entrou no momento que a carteira estava até caindo, né? E é por isso que é importante entender que a Rocket 5, assim como os nossos outros produtos de carteira, eles vão desenvolver aí o seu melhor resultado no médio e longo prazo. Então é muito importante que você, assinante, tenha essa visão, porque é natural que às vezes em algum dia ou em alguma semana a carteira tenha um desempenho ali negativo, ou que você que não entrou exatamente no início do mês tenha ali um resultado um pouquinho diferente do nosso, mas no longo prazo isso vai se consolidando, né? Quando a gente olha, por exemplo, nossos últimos 3 meses, né? Apesar das oscilações que nós tivemos nesse período, a gente vem de resultados muito bons. Grande parte aí desses resultados vem de uma melhoria que a gente fez recentemente aí na carteira. Agora nós temos os stops, preço de stop publicado ali no relatório, né? Inclusive é importante que você que está chegando agora acompanhe ali os relatórios, fique atento ao preço de stop ali. E lembrando que esses stops estão ali para proteger o capital do assinante. E um detalhe interessante, a gente sempre brinca, que a gente sempre conversa bastante aqui nos bastidores, é que a gente não sabe o futuro. Então muitas vezes a gente acaba olhando para o passado com uma forma um pouco enviesada, né? A carteira ali, ela estopa algum ativo, o ativo volta a subir. A gente não sabe se o ativo vai subir ou não no momento que a gente estopou, né? O importante é que esse stop que é feito naquele momento, como aconteceu na última semana, aí, por exemplo, com alguns ativos que estavam na carteira, eles protegem o capital do assinante. E quando a gente vai fazer aqui os estudos, o backtest, a validação estatística do sistema, esse tipo de stop de preço mostra ali uma eficiência muito grande, como vem mostrando aí nesses últimos 3 meses, em proteger o capital do assinante e entregar aí uma boa rentabilidade. É verdade, a gente teve essas 4 trocas de ativos no mês, né? E mesmo assim vai tendo uma rentabilidade de quase 10% em junho. E é bom a gente também destacar a diferença, né, de você ter uma carteira de ações, de você ter um fundo de ações, né, em relação ao stop, né? Na carteira, o stop está lá, você consegue sair naquele momento. No fundo, normalmente você tem um tempo até você pedir, né, o resgate lá do valor que você tem investido, e aí você pode ter um resultado pior do que você teria com a carteira, que você pode sair no momento que ela estopou realmente. Bom, agora a gente vai ver a carteira Small Rocks. No mês de junho, a carteira Small Rocks está com resultado aí positivo de 7,46%. Em 12 meses a estratégia tem 109% de valorização e desde o início quase 263% positivo. Agora a gente vai ver também a carteira Big Rocks. Vendo o gráfico aqui, a gente também pode notar que no mês de junho ela está atingindo aí 8,88%. Em 12 meses a estratégia aí tem quase 63% e desde o início praticamente aí 135% de valorização. Acho que um número interessante, eu acabei de falar ali atrás que a Rocket 5 teve um resultado muito bom nessa última semana, né? A Big Rocks, que a gente comentou semana passada, apresentou aqui para vocês assinantes, ela praticamente dobrou ali a rentabilidade, né? Apenas nessa última semana aí, ela conseguiu mais de 4% de rentabilidade, vem apresentando resultados muito bons aí também nos últimos meses, e até aproveitando algo que eu disse também na semana passada, eu acho que é muito importante você que está nos assistindo entender aí como essas carteiras se
se relacionam em termos de risco, né? Eu expliquei aqui para vocês que nós temos aí 3 carteiras e cada uma delas está aí, de certa forma, num patamar diferente quando a gente olha para o risco. Então nós teríamos aí, por exemplo, a Small Rocks, que é uma carteira que vai correr mais risco, mas que vai procurar aqueles trades ali com ganhos exponenciais, com ganhos rápidos, como a gente comentou aí uns dias atrás, aquele trade que nós encerramos de via varejo. A gente teria aí, então, a Rocket 5, que seria um produto intermediário aí em termos de risco, né? Ela não é tão arriscada quanto a Small Rocks e está ali buscando também boas oportunidades. Por último, a gente teria a Big Rocks, que é a carteira aí que melhor se comporta em relação ao risco que nós temos hoje aí no portfólio de produtos da Rock Trade. Bom, agora a gente vai ver o Indy. Nessa última semana o Indy não teve novos trades, né? Ela acumula aí no mês de junho 3,55%, em 12 meses quase 32%, e desde o início a estratégia tem quase 89% positivo. Já vai passar também agora para a tática do dólar. Em junho aí a estratégia tem uma valorização de 3,7%, em 12 meses 33,42% e desde o início quase 71% positivo. É bom lembrar que a gente está aí com um trade aberto no momento no dólar, esse trade está positivo aí com mais de 100 pontos e a gente espera aí fechar esse trade aí com um bom resultado. Com certeza, é importante aí que o assinante acompanhe os relatórios aí para ficar informado aí do encerramento desses trades. E quando a gente fala, Valdinei, da tática do dólar, do Indy, eu acho que algo que é muito importante que você que está nos assistindo compreenda é que essas estratégias elas funcionam, pelo menos é o que a gente sugere, né? Usando como margem de garantia um capital que já está investido. Então, muitas vezes a pessoa vai ter ali, por exemplo, dinheiro investido em Rocket 5, vai usar esse dinheiro que já está posicionado como garantia para realizar as operações aí do Indy e da tática do dólar. Uma vez que esse dinheiro já está posicionado, essas estratégias elas buscam ali, a gente até brinca aqui, por exemplo, que o Indy é o nosso sniper, né, o nosso atirador de elite, tem uma taxa de acerto excelente, o dólar também. Então elas são estratégias que vão buscar poucas operações, mas que vão buscar aí operações precisas, certeiras. O dinheiro já está posicionado em outro investimento, então a ideia dessas estratégias que operam aí ativos alavancados é fazer com que você corra o mínimo de risco possível, mas procurando aí rentabilizar uma segunda vez o seu capital, e elas vêm tendo um sucesso muito grande nisso. A gente pode ver, por exemplo, no caso aí da tática do dólar, que está com 7 meses aí positivos em sequência. Agora a gente vai ver o Ibov Machine. A estratégia está atingindo no mês de junho 4,16% de valorização. Em 12 meses ela tem 17,64% e desde o início positiva em quase 74%. É bom lembrar que hoje a gente teve aí um trade que atingiu o stop gain, né? Foi um trade positivo. Esse trade não está incluso aí no resultado desse gráfico que está apresentado hoje, porque ele atingiu esse resultado enquanto a gente estava fazendo o call. E também lembrando que a gente está com uma operação ainda aberta também no Ibov Machine. É isso, pessoal. Então a gente vai ficando por aqui e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima semana. Fala pessoal, voltei aqui para pedir para vocês darem o seu joinha, também se inscrever no nosso canal e ativar o sininho aí para receber as notificações dos novos vídeos. Tchau, tchau!